Chegamos com o Linha de Passe, tudo sobre a classificação do Flamengo. A decisão será brasileira. 2 times brasileiros em ação na final em Guayaquil, no final do mês de outubro, como aconteceu nas 2 últimas edições. O Flamengo precisava confirmar a sua classificação, confirmou e fez mais. Venceu o Vélez por 2-1 de virada, Maracanã com mais de 66 mil espectadores, usando ali um time alternativo, com alguns jogadores que ficaram de fora, outros que cumpriram suspensão, quer dizer, não foi aquela força máxima que o torcedor está acostumado. Principalmente pelo segundo tempo, mas mesmo no primeiro, se você for ver o número de finalizações e tudo mais, não é que, assim, o Flamengo não jogou bem no primeiro tempo? Não jogou. Mas também não é que o Vélez tenha feito uma partida maravilhosa, o Vélez tinha chutado uma bola no gol e estava vencendo por 1-0. Então o Flamengo fez tudo o que tinha que fazer e, acima de tudo, não viu nenhum prejuízo para a decisão. Exaltar também a postura do Vélez, né? Porque a gente tem no Brasil muitas vezes essa mania de dizer que os argentinos vão querer transformar o jogo em porrada, vão querer provocar, vão querer esquecer o futebol. Não foi o que se viu. É um time que entrou em campo... Não foi porque estava eliminado, Jean. Senão, provavelmente, o jogo teria sido muito mais tenso, muito mais brigado. Não, porque quando o jogo estava 2-0, 3-0, 4-0 na Argentina, a gente não viu porrada, a gente não viu o Vélez partindo para o extracampo. Então, acho que assim, isso a gente tem que ressaltar. Foram 180 minutos de um futebol, claro, de diferença técnica muito grande dos dois lados, mas a gente não viu a apelação. E acho que o Dorival fez muito bem, inclusive, não levar para o banco os caras que estavam pendurados, porque justamente a gente não sabia que a postura do Vélez ia ser essa. Pode ser que viessem mesmo provocando, querendo treta e tudo mais, e aí você ter os caras no banco, às vezes você corre o risco de ter até mesmo o cara no banco de reservas tomando cartão. Então acho que o Flamengo passou sem nenhum arranhão por essa semifinal, manteve a invencibilidade, venceu porque mereceu vencer e, acima de tudo, pensou na decisão como tinha que fazer, desde o primeiro minuto do jogo. O jogo não estava lá essas coisas no primeiro tempo, mas aí fala mais alta a qualidade individual de uma dupla, né? Quem cruza, o Everton Ribeiro, e quem cabeceia com tanta felicidade, o Pedro, aliás, né? O que o Pedro toca tem virado ouro ultimamente e a cabeçada foi de ouro, uma cabeçada dificílima para empatar o jogo. Por que eu falo da dupla? Porque ouvimos, a partir de agora, essa dupla aqui no Linha de Passe. Logo depois que acabou o jogo, eles conversaram com a imprensa. Fala, Everton, tudo bem? Cara, parabéns pela classificação, também pelo recorde de hoje, o jogador que mais atuou pelo Flamengo em Libertadores. Queria que você falasse um pouco sobre o jogo de hoje, uma dificuldade inicial que o Flamengo teve, projetasse também essa final agora com o Atlético Paranaense, esse adversário duro que vocês já enfrentaram na Copa do Brasil, e também o que vocês aprenderam no ano passado numa final, vocês podem levar para esse ano também. Um jogo difícil, né? Como é uma semifinal de Libertadores, a gente sabia que tinha uma vantagem, mas queríamos vencer, queríamos jogar bem, e eles conseguiram sair na frente. Nós tivemos tranquilidade, mantemos a cabeça no lugar, organizado, chegamos ao empate, depois fizemos um excelente segundo tempo, então tá todo mundo de parabéns. Dorival nos mostrando e nos ajudando no intervalo, que a gente precisava melhorar. Então acho que é um conjunto de tudo, a nação mais uma vez dando show, nos ajudando, e é muito especial esse momento para mim. Eu agradeço a Deus por tudo que eu estou vivendo, é um privilégio poder jogar no Flamengo. E agora, ainda mais com um recorde desse, 49 jogos e pronto para fazer 50 numa final de Libertadores. Trabalhar firme, aprender com os erros do passado e trabalhar forte para essa grande final. Vai ser um jogo extremamente difícil, mas vamos nos preparar bem para buscar esse tricampeonato. Valeu, obrigado. Classificação, você hoje fez um gol histórico, se tornou o jogador que mais fez gols pelo Flamengo em uma edição de Libertadores. Queria que você falasse sobre isso, sobre a dificuldade que o Flamengo teve um pouquinho no jogo. Todo mundo falou que ia ser muito fácil, mas vocês mostraram aí, viram que não foi fácil. Projetasse essa final contra o Atlético Paranaense em Guayaquil no dia 29 de outubro. E tem convocação aí na sexta-feira, você falasse um pouquinho sobre isso, essa fase esplendorosa que você vive. Nós do elenco, ninguém falou que ia ser fácil, né? A imprensa, todo mundo estava falando. Mas a gente manteve a seriedade, né, como a gente teve no primeiro jogo. Uma grande equipe, mostraram que é uma grande equipe que começaram jogando muito bem, fizeram 1-0. Né, eles estavam conseguindo sair um pouco jogando no primeiro tempo. E no intervalo o professor Dorival conseguiu acertar e conseguimos a virada, um jogo muito complicado. Mas isso mostra mais uma vez a capacidade desse elenco
né? Muito feliz com mais uma final, é a terceira final desse elenco na Libertadores e espero poder conquistar mais títulos. E a convocação, estou muito feliz com esse momento que eu estou vivendo, né? A expectativa boa, mas como eu sempre falo, é continuar trabalhando, evoluindo e se Deus quiser as portas da seleção vão se abrir. Valeu, obrigado. Muito bem, então 2 dos principais personagens, que bacana, né? Esses números também, eles refletem bem o que significa essa geração. O Eugênio citava, gente, são 3 finais nos últimos 4 anos, na história da Libertadores. Assim, é muita coisa o que tem conseguido essa geração. E esses caras vão acumulando esse tipo de recordes, né? O Everton, que vai chegar a 50 jogos, como ele mesmo disse, na final da Libertadores. O Pedro, então assim, são coisas diferentes. O Pedro se igualou hoje ao Zico, só ao Zico, em número de gols na história da Libertadores, com a camisa do Flamengo 16. E, ao mesmo tempo, ele chegou a 12 numa única edição, na atual edição, superando Zico e Gabigol, que eram os principais artilheiros do Flamengo, dentro de uma mesma edição da Libertadores, com 11 gols cada. Então, esses recordes eles vão sendo acumulados por essa geração. 3 decisões nos últimos 4 anos. É uma decisão, com toda certeza, especial, essa que o Flamengo terá pela frente contra o Atlético Paranaense. Mais uma para conta, mais uma que entra na conta dessa geração, uma geração que fica para a história do clube. Ah, sem dúvida nenhuma, e com tendência a continuar escrevendo a história. Incrível. Acho que o Flamengo, inclusive, não chegou a uma decisão possível nessa trajetória porque estava num momento ruim, perdeu vaga nos pênaltis, era melhor que o Racing, tinha tudo para conseguir chegar e por coisas que são parte do futebol, até erros do próprio Flamengo ali, naquele momento, além da falta de sorte, tudo isso foi necessário para o Flamengo não ir a uma decisão. Eu acho que essa geração, ela vai continuar escrevendo essa história. Se a gente for pensar alguns jogadores que são referências, como o Pedro, se não for negociado, e o Flamengo, para negociar um jogador desses, provavelmente vai ter que receber uma proposta astronômica que permite ao clube contratar outro grande jogador. O Gabigol também é um jogador relativamente jovem, não é um jogador jovem, mas é um jogador que está muito longe de ter o seu momento de decadência. São jogadores que devem ficar aí por mais algum tempo, ou que podem ficar se a direção do Flamengo quiser, e são algumas das referências. Inclusive o Gabigol hoje é tema para depois, mas ficou muito claro como ele faz falta, mesmo na fase em que ele não está finalizando bem. Que como ele é útil na construção. Na construção, né? Como o entendimento dele com Everton Ribeiro, que joga ali do lado direito, né? Porque o Cebolinha joga mais do lado esquerdo, mas o Gabigol joga um pouco mais do lado direito, o Everton Ribeiro também joga ali, e o Rodinei também joga ali. O Rodinei está na melhor fase da vida dele pelo Flamengo, e a junção com o Pedro, como tudo isso funciona muito bem, né? Então, a tendência dessa geração, é cedo para a gente falar disso, mas chegar em mais decisões de Libertadores, porque nenhuma equipe de fora vai igualar o nível técnico do Flamengo, outra equipe do América do Sul. E aqui dentro também está difícil. Eventualmente, alguma pode, sei lá, as coisas acontecem no futebol, faz uma loucura de investimento, né, e se endivida, ou de repente alguém faz uma SAF num dos clubes que não estão endividados. Aí eu estou pensando, por exemplo, no Palmeiras. A SAF do Palmeiras ia colocar mais de bi, provavelmente, mas eu não acho que o Palmeiras também queira uma SAF nesse momento. Então, a tendência é que o Flamengo mantenha esse elenco forte, e o elenco favorito a ganhar todos os campeonatos que disputar. Não vai ganhar todos, mas é um dos favoritos e vai chegar nas decisões. E essa decisão com o Atlético Paranaense, vou repetir o meu comentário anterior, um jogo só torna tudo muito mais imprevisível. Se fossem 10 jogos, eu garantiria que o Flamengo ganharia mais jogos do que perderia com o Atlético Paranaense. Se fossem 5 jogos, também garanto que o Flamengo faria mais pontos em confrontos diretos contra o Atlético Paranaense do que perderia. Um jogo só torna a situação mais arriscada, mas o Flamengo tem mais time, tem mais jogador para resolver, tem mais jogador acostumado à decisão de Libertadores, vai ter a torcida muito maior, provavelmente. Não sei como vai, mesmo com a venda de ingressos igualitária, provavelmente, entre as equipes, vai ter uma torcida muito maior em Guayaquil e vai entrar em campo como favorito. Se vai ser campeão, eu não sei. Mas que é o favorito, sem dúvida nenhuma. Inclusive, o resultado de ontem do Atlético Paranaense e Palmeiras, para os flamenguistas, foi favorável, porque um jogo contra o Palmeiras seria mais difícil. Galera, eita que foi ferro esses últimos meses para a economia, né? Sim, foi. Mas, para quem não sabe como usar a internet para faturar. Pensando nisso, eu acabei de liberar um novo curso rápido
fácil e de graça, onde eu vou te ensinar exatamente isso, como usar a internet para faturar dinheiro, mesmo que qualquer coisa aconteça no mundo lá fora. Esse pequeno e rápido curso que eu estou te oferecendo agora é de graça e é para qualquer pessoa. Não importa o conhecimento, se é iniciante, se não quer aparecer, idade, onde mora, não importa nada. Tendo um computador ou um celular, é só isso que você precisa para aplicar e acompanhar o curso. E só para deixar claro, não é nada de digitação, multinível, revenda, convidar pessoas, pirâmide, investimento, nada disso. Clica aqui embaixo e dá uma olhada. É de graça mesmo.